Muito obrigada, meu querido. Eu acho que nós podemos parar por aqui, porque, pelo que vi aqui, Lisete, nós não necessitamos ir para algum lugar. Este é o primeiro lugar aqui e acabamos todo aqui pelo visto. Ó, tá vendo, tá vendo, tá vendo? Todos adoraram, não é lindo? Não é lindo? Vocês são hoje privilegiados porque essa primeira apresentação no Brasil. Então, Balneário está de parabéns. Vocês são os primeiros a ver este conceito que eu acho que veio para realmente mudar algo, diferenciar algumas coisas, porque tem gente que não gosta de estar no meio, tem pessoas que adoram o exclusivo, o único, o raro. Isso é exclusivo, isso é único, isso é raro. Porque só tem um no mundo agora sendo feito. E apenas 190 unidades agora disponíveis. Quantos querem isso aí? Todo mundo. E tem mais 3 ou 4 barcos. Ah! Se comprar tudo tem desconto. Isso é bom. Você está vendo? Nos Estados Unidos também dá desconto, não é só aqui no Brasil. Isso é muito bom. Bom, vamos falar de uma outra parte, que é a minha parte, na verdade, do mercado imobiliário. A gente atua já nos Estados Unidos há 30 anos nessa área. Temos um pouco mais de 30 anos nos Estados Unidos, 35 anos de moradia por lá. Toda uma vida feita já, e o nosso pessoal todo com esse tempo nos Estados Unidos. E o mais importante de tudo é que nós viemos aqui para trazer ideias diferentes, um conceito diferente, de uma apresentação de uma forma um pouco diferente, com mais profissionalismo e, de uma certa forma, a realidade que acontece lá. Porque está tudo muito fácil falar hoje. Todo mundo fala muito bem, todo mundo fala muito bonito e tudo soa muito bem. Você vê o mundo aqui na social media, que é uma maravilha. Mas por trás dos camarins não é tanto assim. Então nós estamos falando hoje de conceitos diferentes. Falamos sobre as oportunidades de B5, as oportunidades de investimento, as oportunidades desse projeto novo. E eu vou falar um pouco sobre o mercado imobiliário, o que é que tem hoje nos Estados Unidos e como que está o conceito agora. O que a gente está vendo lá, quais são as oportunidades. Então, vamos ver se a técnica funciona aqui. Me falaram para ficar um pouquinho mais perto. Se eu vou cozinhar aqui, depois vou tomar um drink gelado. Isso aqui está quente. Mas vamos lá. A composição do crescimento de 2020 a 2024. Essas são estatísticas muito interessantes, porque onde você quer investir? Você quer investir onde a linha está indo. Porque, por exemplo, há 5 anos o pessoal começou a investir aqui. E quem investiu 5, 6 anos atrás ganhou uma fortuna na valorização. Certo ou errado? Certo, certo? Os Estados Unidos não é muito diferente, mas isso começou logo após o Covid. Então, o estado da Flórida é um estado extremamente quente, né? Verão praticamente 95%, 98% do tempo, na região sul. Infelizmente, todos nós moramos por lá. O crescimento praticamente foi esse líquido de crescimento, olha só, 70% doméstico, isso quer dizer, as pessoas mudaram dentro do país. Foi uma migração dentro do país, de diferentes estados para o estado da Flórida. E apenas 30% de imigrantes. Esse pessoal veio de outros países. Estamos mudando um pouquinho agora, mas, meu amigo, daqui a pouco as oportunidades estão aqui. Outra vez. Está rodando? Mas vamos na segunda página aqui. A maior concentração, olha, este é o número que eu quero que você dê uma boa olhada nisso, porque isso é interessante. Eu gosto de falar de números, gosto de falar de estatísticas. Para quem conhece os Estados Unidos, eu vi que muitos de vocês já conhecem por lá, já andaram por lá, e para quem não conhece sabe da potência. A Flórida Central, que é entre Tampa e Orlando, que é esse condado Polk, chamado condado dos Estados Unidos, eu não sei quantos de vocês conhecem, sabem o que é condado. Condado é um distrito que engloba um monte de municípios, às vezes 30, 50, 80 municípios. E esse condado administra uma boa parte desses municípios.
O Polk County é um condado que está entre Tampa e Orlando, e muitos de vocês conhecem. Teve uma população de 2024 de entrada de 26 mil. Aliás, eu devo falar o seguinte também. Em 2024, mais de 475 mil pessoas mudaram para o estado da Flórida. Isso é muita gente, para um estado só. Mas olha o que é interessante. 26 mil dessas pessoas mudaram para este county lá, que é uma área que está desenvolvendo muito hoje no mercado de indústria, de distribuição. O segundo ponto é Miami. Veja bem o que aconteceu em Miami. Entrada líquida de 54.457 pessoas. Isso são estatísticas do censo. Mas o que é interessante é o seguinte. Os 3 condados do sul, que são Miami, Miami-Dade, que engloba toda a grande Miami, Broward County, que engloba Fort Lauderdale, por exemplo, muitos de vocês descem pela Azul por aí, e Palm Beach, onde nós moramos, onde Boca Raton existe e onde a casa do Trump está, que é a cidade de Palm Beach, e por aí vai. Esses 3 condados receberam 123 mil moradores novos em 2024. Dos 475 mil que mudaram para o estado, 123 mudaram para o lado sul, onde nós estamos, e são 150, mais ou menos, quase 150 mil pessoas que mudaram para esse lado. Veja bem a quantidade de pessoas que mudaram. Por que eles mudaram para esse lado? Número 1, clima. Número 2, condições econômicas. 3, praias e tudo mais, e negócios. Mas o mais importante de tudo é a tecnologia que entrou lá. Hoje é o 3º polo de tecnologia sendo desenvolvido no estado da Flórida. O mundo tecnológico, o mundo financeiro está entrando. E aí segue as outras indústrias que se alimentam desta área. Isso é muito importante. Então, se você quer investir hoje nos Estados Unidos, o estado da Flórida é o melhor estado, tem a melhor economia do país hoje. E essa é a melhor região para você se beneficiar a curto, médio e longo prazo. Mas é importante entender uma coisa. Comprar corretamente. Buscar profissionais como esses. Para você ser muito bem assessorado para fazer um bom negócio. Sucesso não é garantido. Mas assessoria boa é um bom caminho para você conhecer a trilha do sucesso. E aí depende da sua capacidade como gestor. E aqui no Brasil, quem tem sucesso aqui, meu amigo, eu vou dizer para vocês, vocês navegam em qualquer mar. Porque vocês são treinados a ter pulso firme. É verdade ou não? Então, falar de números. Se você tivesse investido aí em 2020 numa casa de 375 mil dólares, que era o preço médio dentro do estado, e o preço médio surge do valor mais alto e o mais baixo, e ali eles fazem o preço médio, e esse era o valor de 375 mil em 2020. Em 2025 ela subiu para 675 mil dólares. Sem fazer nada, apenas manter a casa. Essa é a valorização que ela teve no estado devido ao fluxo de entrada de investimentos e moradores e tudo mais. Uma variação de 80%. Mas olha o que é interessante, que eu fiz um cálculo para vocês, que não é esse 80% que é interessante. O mais interessante é esse número abaixo. Você pode hoje, vocês todos, podem comprar um imóvel com 25%, 30% de entrada daqui, usando o patrimônio, o ganho de vocês daqui. Isso é muito fácil, muito simples. E para muitos, a aprovação é mais fácil do que a grande parte dos americanos. Porque os Estados Unidos, o americano tem que provar fonte de todos os lados, tem que ter um bom histórico de crédito, tem que ter um bom ganho, tem que ter uma boa renda, tem que ter um bom dinheiro na conta. E não, o histórico de crédito tem que ser meio limpo, e tem que provar a fonte original. Se tiver depósitos altos que são meio que anormais, ele tem que provar tudo. Se não conseguir provar, não pode ser usado aquilo. O banco não deixa você usar aquele dinheiro. Tem uma vantagem que se entra como americano com um valor menor. Mas você entrando nesse valor aí, nesse caso de 375 mil, a entrada seria em torno de 112 mil dólares com 30% de investimento. Olha só, você teve uma valorização de 300 mil dólares desde 2020 a 2025 no imóvel.
Haja visto que o seu investimento de 12 ou de 112 mil dólares te rendeu isso aqui. Se você alugou a casa nesse período de tempo, eu não contei aquilo. Eu apenas calculei você segurando a casa como uso próprio. Aí tem um fator muito maior, depende do quanto tempo você aluga e por aí vai. Mas um rendimento anual de 33%. Então, eu sei que o Selic está bom. É Selic aqui, como fala, o investimento, como é que é? Que paga 15%. Ah, está pagando muito bem. Bom, mas lá também paga. Então é uma opção, é uma escolha. Não estou dizendo que para você tirar o dinheiro daqui, mas diversificar. Coloca uma perninha lá. A instabilidade econômica, você tem hoje investido de um estado para outro, é ótimo. Você sai de um estado que não tem uma economia que essa região local tem, é ótimo investir aqui. Mas o problema que você está fazendo é que você está investindo, todavia, na mesma moeda. Certo ou errado? Certo. Aí tem o fluxo econômico, a insegurança econômica. Os Estados Unidos é um país que tem uma estabilidade econômica que eu não preciso falar, vocês todos sabem. Isso não é complicado. Então, essa é uma ideia de vocês entenderem por que investir lá. Eu moro nesse país há muito tempo, trabalho nesse mercado há tanto tempo. Eu vi umas 5, 6, 7 crises que foram fortes. A de 2008 foi que abalou realmente o mercado mundial. Eu estava no meio dessa onda. Para te falar a verdade, as luzes todas apagaram, as janelas todas fecharam, deu um blackout completo e eu não achava a porta de saída. 2008 foi difícil para nós, foi muito difícil. A gente não sabia por onde andar, nem por onde navegar. Era mais ou menos um barco no meio do oceano, motor fundido com um buracão ali no meio e cheio de tubarão ali ao redor de você. E aí agora? E lá no meio do oceano, como é que você sai dessa? Mas a economia robusta, em 2 anos, começou a despontar outra vez. Por quê? Porque tem estabilidade econômica. Isso é histórico. Isso é histórico. Então, para vocês, eu sempre falo, diversifica um pouco. Começa com um pouquinho. Não precisa colocar milhões, mas sente a água, sente o gostinho de lá. Então, por isso é importante pensar nisso aqui. Os principais motores da atratividade do estado da Flórida. Vantagem fiscal, 0 de imposto estadual. Demanda real, turismo e consumo muito forte. Não preciso falar disso. O mercado de trabalho é robusto. Por quê? Porque todo mundo das grandes empresas estão indo para lá. Empreendedorismo e novos negócios todos os dias. Habitação e construção o tempo todo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Imigração e crescimento populacional sem parar. Então, nós temos aqui muitas coisas boas para falar. E agora vamos falar um pouco sobre o tipo de imóveis que o pessoal investe. Eu vou passar rapidamente aqui, porque isso é bonito. Eu quero falar para vocês que a minha casa vem com a cozinha completa, um pouco diferente do que aqui, porque eu imagino que a maior parte das construtoras entregam aqui a casa com a cozinha um pouco desfalcada, né? Não para dizer que, pô, lá não. Lá é com a chave pronta. A única coisa que você vai fazer é trazer sua roupa, sua escova de dente, como a gente fala lá, e entrar dentro de casa. E você pega uma casa dessas aqui. Claro, custa um pouquinho mais, mas é inteirinha. E tudo funciona e você tem a garantia. Você tem a garantia. Eu estou cuidando aqui para estar pertinho aqui, porque senão não quero. Né? Mas e a garantia da construtora por 2 anos de todo esse material aqui, que é geladeira, fogão, essas coisas, ar-condicionado, e 10 anos de estrutura do telhado e 3 anos da estrutura geral. Então, você tem uma garantia ali. É muito interessante. Nos primeiros 12 meses, tudo acontece na casa, porque construção é diferente lá do que aqui. A areia, a terra lá é muito arenosa. Então, ela tende a ceder um pouco. Até ela se posicionar, tem uma rachadura aqui, rachadura lá, muito pequena. Você vai dizer, pô, minha casa está caindo. Não está caindo. É porque ela está se ajustando por causa do terreno muito arenoso. Aqui você constrói, ela fica por uma eternidade e nunca acontece nada, por causa do solo. Esse é outro estilo de casa. E você compra num condomínio desse, olha que beleza aqui. Você não precisa ir para... Não precisa tirar férias, né? Mas você quer tirar... Tem umas férias aqui do fundo do seu quintal aqui, que é o condomínio, que são todas essas áreas de amenities que a gente chama e te apoia. Bom,
você não quer comprar casa, mas quer comprar um apartamento. Esse é um dos mais novos empreendimentos em Miami, que é o Aston Martin, que tem essa vista aqui. Aí eu vou fazer vocês sonharem um pouquinho, porque esse é seu cartão postal todos os dias pela manhã, quando você acorda, né? Você da sua janelinha, você olha aqui, onde é que eu estou? Será que estou viajando? Tem que olhar umas 3, 4 vezes, acordar, tomar um banho gelado para você acordar de verdade. Esta é uma vista aérea, é realmente do próprio condomínio, isso não é fantasia. Essa é uma vista mais à noitezinha. Eu coloquei isso aqui para chamar a atenção de vocês, para vocês irem um pouco, não levar coisa tão séria assim, né? Isso é muito bom. E esse é o novo lançamento do Waldorf Astoria residencial. E olha que interessante isso aí. É o primeiro condomínio residencial da rede Waldorf Astoria, que é hoteleira, conhecida como hotel. Quem já ficou no Waldorf Astoria Hotel no mundo afora? Olha só, muita gente conhece como hotel, certo? É o primeiro residencial do mundo, construído na Flórida. E olha, o acabamento é uma coisa fora da curva. Top of the line, ou seja, o melhor que tem lá fora. E essa vista à noite aí, meu amigo, eu não sei o que te falar, mas olha, chama muita atenção, não chama? Essa vista à noite desse prédio. Isso é muito bacana. Então, é encantador. O investimento que eles fazem lá, vocês viram os barcos, é uma coisa forte, sério. E esse é um prédio que está na praia mesmo, pé na areia. Esse prédio fica pé na areia. Eu tenho um cliente que comprou nesse prédio. Aliás, no meu canal do YouTube eu tenho um vídeo deste prédio aqui, totalmente de ponta a ponta, falando sobre esse prédio. E agora, esta é uma notícia que saiu esta semana. Fresquinha, fresquinha, fresquinha. Até deixei em inglês para mostrar que ainda está fresco. Não tive nem tempo de traduzir. Miami está ranqueada como a melhor cidade dos super ricos. Olha só. Como morador como second homeowner, isso quer dizer sua casa de veraneio, sua segunda casa, sua casa de férias. Então, passando de onde? Olha lá, Nova York, Los Angeles, San Francisco e Naples, que é outra cidade que é muito conhecida pela riqueza. E Miami está tomando conta. Está acontecendo. Miami é balneário de vocês, só que em dólar. Um pouquinho melhor. Bom, eu não quero comprar uma casa para mim, mas eu quero ganhar um dinheirinho lá. Então vamos olhar esse lado aqui, que é as estatísticas. Eu vou correr um pouco mais agora, porque o tempo está passando. Olha só o que está acontecendo para você que quer investir. Olha, esses números aqui são interessantes, porque essas são estatísticas que, para você que é investidor, são muito boas, ou quer ser investidor lá. Essa é uma estatística de pessoas com idade até 30 anos. Em 1984, 83% dessas pessoas moravam sozinhos. Live on their own, quer dizer, moravam sozinhos. Hoje, em 2024, na verdade, ano passado, isso caiu para 70%. Nada impressionante. Agora, olha só, até o casamento está sendo adiado, mas tudo... Não é por falta de amor, não. Mas é por falta econômica, entendeu? Então as coisas estão ficando caras lá também. Se elas estão caras aqui, elas ficam caras lá também. Então, em 84, melhor, 78% da população já era casada quando atingiam 30 anos de idade. Esse número caiu para 48%. Olha a diferença. Isso é muito interessante. Mas tem tudo a ver com isso aqui. Eu vou sair do lado aqui para vocês verem, né? Esse número aqui são os proprietários de casas, tá? Que 47% na idade de 30 já eram donos de casas em 84. Hoje esse número caiu para 33%. Isso é significante porque é uma idade jovem, 30 anos de idade, para você que é investidor e quer comprar um negócio pequeno, que dá uma renda passiva boa. Isso é muito bom, porque você vai ter um inquilino aqui por muito mais tempo. Ele fica ali por muito mais tempo. Isso é muito bom para o investidor.
Isso é muito bom, porque se você entrar no mercado imobiliário residencial e alugar um imóvel todo ano com um inquilino novo, existe uma possibilidade, uma grande possibilidade dessa unidade ficar 1 mês ou 2 meses vazia, até encontrar um novo inquilino. E ali vai boa margem do seu lucro. Ali que está o seu lucro, por isso você tem que administrar isso muito bem. Então isso é muito bom para o mercado de investidor que quer comprar um imóvel um pouco mais ameno. Então, o que você vai investir? Esse é um exemplo de casas geminadas, casas conjugadas, são o que nós chamamos lá de townhomes, elas são de 2 pisos, e ela vem mobiliada, e muitos usam esses imóveis aí para fazer locação de Airbnb, ou seja, renda curta. Airbnb é uma palavra conhecida aqui de vocês também. Também vem completa, ela vem toda mobiliada também. Esses imóveis vêm já mobiliados para este fim, Airbnb, isso é muito bom. Vem com essa estrutura e esse clubhouse. Olha só que coisa linda, né? Para o benefício desses inquilinos. Então eles usam e é bom, é muito atrativo. Esse é um lado muito atrativo, principalmente para quem tem família. Não quer casa conjugada, você vai para um apartamento. Esse é um prédio que eu tenho vários clientes aqui dentro. Isso fica em Hallandale Beach, logo ao norte de Miami. Esse com esse topo vermelho aqui. É o primeiro, bom, eu não devo dizer que é o primeiro, mas é um dos únicos condomínios que eu conheço em todo o sul da Flórida, é o que eu conheço muitos, que tem 2 entradas na mesma unidade. E olha que inteligente essa ideia foi exclusivamente construído para Airbnb ou locação de curto prazo. Então ele é dividido no meio, tem uma parede e tem apenas uma porta que divide a unidade A da unidade B por dentro. E por fora, tem 2 entradas separadas, entrada A e B. De modo que, se você quer ir para lá e usar somente um lado, você segue alugando a outra. Esse é um negócio genial. É um dos únicos prédios que eu conheço em todo o sul da Flórida. E olha que eu estou lá rodando bastante tempo. Isso é muito bom. A rentabilidade disso aqui é de 8% a 15%, depende como que é a administração e por aí vai. Tem muita gente que usa para uso próprio por muito mais tempo, mas tem gente que aluga isso aí o tempo todo e aí ganha 10%, 12%, 15% ao ano, depende também da época. E a administração, lógico, tem muito a ver com a administração. Ele vem todo completo assim, todo bonitinho assim, todo também com a chave. E tem mais. Esta piscina aqui, que é o topo do prédio, é a piscina que pertence para os proprietários da unidade. Então, você tem seu larzinho separadinho de todo mundo, você sobe lá e tem seu lugar. Olha a vista, essa é a Intracoastal, né, que é o canal, e do lado de cá está o mar. Então, você está de um passo do mar aqui, que é a ponte está logo aqui embaixo, que a gente não pode ver. Não sei se está aqui, não está aqui. Mas essa é a piscina para os guests, para os convidados, para os inquilinos. Também dentro do próprio prédio. Bom, não quero nenhuma dessas coisas, quero investir em pré-construção. Um grande negócio, como aqui. Mas é importante entender uma coisa. A velocidade com que as coisas acontecem lá é absurda. O momento que eles abrem um projeto para vender, você tem que, para poder ganhar um pouco, ou uma boa fatia do bolo, você tem que ser um dos primeiros 20% dos investidores ali dentro. Este condomínio foi lançado em fevereiro de 2024. Hoje estamos em agosto, né? Agosto de 2025, 1 ano e 1 ano e meio, mais ou menos. Olha só como eles começaram, abriram o terreno assim. Isso aqui foi em 6, 7 meses de construção e foi por aí vai. Olha só como está isso aqui hoje. Quero dizer para vocês que 80% desse prédio já foi vendido dessa unidade, desse complexo já foi vendido, e apenas 55%, 60% das casas construídas. Isso em 1 ano e meio. Eles vão entregar a obra toda em 2 anos, lá a regra é essa, 2 anos, 2 anos e meio no máximo, você tem que entregar. E acontece isso. E quem comprou por primeiro, quem é um dos 10, 15, 20% primeiros investidores, ganha seus 20, 30, 40% no final sem fazer nada, você não tem nem a chave ainda. Entregou a chave, se quiser vender, está lá a sua liquidez. Esse é um excelente negócio, muita gente faz isso, porque não precisa mexer com ninguém, com nada. Simplesmente investe e depois vende. E vende tudo. Vocês já viram o que está acontecendo, isso é pertinho da nossa casa, dos meus colegas. Esse é um exemplo de um financiamento de $500 mil com 30% de entrada. Só quero dizer para vocês que o valor final aqui, ó, não sei se dá para ver,
Os 3.178 dólares é o valor total do pagamento, incluindo toda a prestação, de um valor financiado de 350 mil sobre uma compra de 500 mil dólares. Você, qualquer pessoa daqui, pode fazer esse investimento. Posso fazer, garantir para vocês. Nós temos todos esses profissionais ao nosso lado para te assessorar nessa parte aí. Esse é um exemplo de $1 milhão, a entrada de 25%, são 250 mil, financia 750, um juro de 6,875, 360 meses, 30 anos, uma prestação de 6 mil e poucos dólares. Se o juro baixar, aquilo melhora. Então, é uma ideia para você ver. Mercado comercial, esse é outro negócio muito bom. Eu estive falando com um doutor aqui, que não sei quem foi aqui antes, que eu estava falando sobre um dos investimentos. Doutor Júnior. Isso. Mas e o senhor também, que é médico, né? Sobre essas clínicas médicas, que é um negócio... Travou não, voltou, rapaz. Aqui, vamos ver? Está congelando. Aí, volta um pouco. Aqui. Este é um prédio que está ocupado por vários profissionais de saúde. São salas separadas, tudo dividido em salas separadas com 180, 200 metros quadrados, mais ou menos, cada uma. E você tem ali um monte de médicos que trabalham aqui por 10, 15, 20 anos, não saem do lugar. Um dos melhores negócios que você pode fazer hoje. É considerado, clínicas médicas, é considerado um dos melhores investimentos no mercado comercial que você tem nos Estados Unidos, na área imobiliária. Tá? Que os médicos não querem sair do lugar, os clientes todos sabem onde estão. E o que é interessante é que toda a reforma por dentro é de responsabilidade 100% do inquilino. Então o dono não precisa fazer nada. Esse é outro exemplo. Se você não gosta daquele estilo, quer construir um para você, você compra a terra e constrói. Também um terceiro exemplo aqui. E agora, prédios de lojas e escritórios. Esse é um exemplo de lojas e escritórios, lojas pequenas, de ruas, esses malls, esses shoppings, nós chamamos esses de strip malls ou plazas, né? Que vem com 6, 8, 10, 12, 15 portas, depende do tamanho, que é um negócio gigante também. Se você puder comprar, e não precisa só comprar na Flórida, esse é um negócio no país inteiro, que você pode realmente fazer um bom negócio se comprar bem. Tem que sempre olhar esse número, comprar bem. E aqui é um outro exemplo, vamos andando aqui, mais um exemplo. E aí o depósito de armazéns. Aqui eu estava até curioso hoje, como é que eu vou falar self-storage. E aí tem um prédio aqui do outro lado que chama-se self-storage. Eu falei, o pessoal de Balneário aqui é diferente, cara, não é brincadeira não. Aqui, esse é um prédio que você pode usar como depósitos, né, muito procurado no sul da Flórida por causa das navegações, tem muitos barcos entrando aí, que vem da China, que vem da Europa, que vem de todos os lados do mundo, descarregando coisas ali, e você precisa desse tipo de coisas. Esse é um exemplo mais industrial, onde funciona tudo que é oficina mecânica e por aí vai. Esse é um exemplo de self-storage. Grande negócio, às vezes. A parte das clínicas médicas, eu às vezes acho que isso aqui é melhor ainda. Porque o custo operacional é muito pouco. E o que é interessante aqui é o seguinte. O seu aluguel aqui, ó, ele é vinculado, essa porta aqui, ó, qualquer porta dessas, ela é vinculada com o seu cartão de crédito. Todo primeiro do mês, pá, cobra. Não passou, trava a entrada automática, você não entra. E se você não pagar na hora, vai acumulando 30 dias, 60 dias, 90 dias. Em 90 dias não pagou, vai para o leilão. Você está fora, não importa que você tem lá dentro, se tiver a sogra... Perdão, não quero dizer... Não, mas... Não, qualquer coisa que você tiver lá dentro... qualquer coisa que você tiver lá dentro, não pode tirar. A não ser que você pague a dívida toda ali. Tá? E aí, vai para o leilão. A empresa que é dona do projeto leiloa pelo valor devido e o resto é seu. Se vender acima disso, não importa, mas começa no mínimo. E o que tiver lá dentro é todo seu, não importa o que for. Já é público isso. E tem muitos negócios às vezes. Então, esse é um grande negócio. É um pouco mais caro, você precisa colocar um dinheirinho ali. É isso aí, muito grato a todos vocês. Olha,
vocês estão de parabéns por estarem aqui. Todos vocês foram convidados. E graças a Janaína e a Fábio, vocês estão aqui. E nós estamos muito honrados, a nossa equipe, Evandro, a Márcia e a Lisete e eu. Estamos muito honrados, de verdade, por ter vocês aqui. Para nós é um enorme prazer. Viemos de longe, mas a felicidade de encontrar todos vocês aqui, que vocês viram, e espero que entregamos uma pérolazinha que vocês podem pensar em talvez diversificar, dolarizar e investir em uma renda passiva. Então, de antemão, agradeço muito. Quero também agradecer toda a equipe aqui que nos ajudou, o pessoal-chefe lá e a equipe dele, o pessoal do som, o pessoal da tecnologia atrás, que tecnologia é tecnologia. A gente enfrenta dificuldades todo dia, não importa. Nós somos testados o tempo todo. Então, é a nossa resiliência que define o nosso caráter. Então, é por isso que vocês estão aqui. Muito obrigado a todos vocês de coração. Muito agradecido. E volto a entregar a madame aqui. O palco é seu.